Estamos de volta aqui depois de um longo tempo e com um videozinho de estreia já sendo um polimento de sistema, que basicamente é o seguinte: muita coisa muda, né? Especialmente com essa quantidade de tempo que eu fiquei sem postar. Uma delas é o jeito de programar, né? E eu pretendo polir, né? Recriar as minhas principais mecânicas com a forma atual que eu faço. E vamos começar com as informações, que eu recomendo sempre não pular para não ficar perdido depois. Primeiro de tudo e mais importante é que eu vou estar fazendo ela no Construct 3. Porque é no Construct 3 que eu estou fazendo esse projeto com a minha equipe, projeto pessoal. Eu trabalho aqui criando outras coisas, sistema freelancer, e faço meu projeto pessoal, meus projetos pessoais, no Construct e na Godot. Então, a interface do Construct 3 também é bem agradável para mim, para os olhos, por causa do tom escuro. Mas tudo que eu fizer aqui pode ser feito no Construct 2. Só um pouco diferente, né? Tipo, por exemplo, as funções. No Construct 2, elas são feitas de uma forma bem burra. Que eles fizeram para você adicionar elas como um plugin aqui, né? Como se tivesse como criar um jogo sem funções de forma realmente interessante, digamos assim. Você tem que adicionar ela aqui. E na hora que você for usar ela, você clica para adicionar e adiciona um monte de parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3. Aí na hora que você vai trabalhar com suas funções, você tem que lembrar sempre o que é o parâmetro 1, o que é o parâmetro 2, o que é o parâmetro 3. Isso é muito ridículo. No 3 eles corrigiram isso. Você adiciona com o botão direito, vai em add function, adiciona a sua função, pronto, está adicionada. Aí você clica nela, botão direito, e adiciona um parâmetro. Aí você adiciona o que você quiser aqui. Vamos supor que você adiciona vida, o nome. Quando você for trabalhar nessa função que você adicionou, function 1, o parâmetro que você adicionou, vida, vai estar ali, tá vendo? Aí já facilita muito a trabalhar com as funções. Mas é aquilo, tem que clicar na função, botão direito e adicionar parâmetro. Não adianta adicionar uma variável local aqui que não vai aparecer, tem que ser o parâmetro. Você também pode transferir essa função, né, para uma função de retorno, número ou string ou os dois. Se você colocar ela como uma função de retorno, ela já não aparece mais aqui, ó, porque ela não é mais uma função de ação. Ela não vai retornar nada, ela vai servir para condições, né? Ou seja, quando você estiver realizando uma condição, você vem em functions, ponto. Aí, ó, apareceu ela aqui, tá vendo? Aqui só vai aparecer as funções de retorno, não vai aparecer nenhuma das outras. E coloca, lá, ó, vida, o parâmetro vida que eu adicionei está ali, ó. E ela vai retornar o que ela tiver de retornar. A base é isso. Agora, sobre o nosso inventário, eu vou estar fazendo ele nesse projeto. Esse projeto é um projeto online, né? Sendo feito por mim, pela minha equipe, no Construct 3. Só que eu não vou cobrir a parte online, né? O vídeo é sobre o inventário. O inventário, eu ia fazer o inventário para o jogo, pensei assim, pô, a galera sempre pede para mim voltar, vou aproveitar e explicar meu método atual, né? Não é a coisa mais diferente do mundo, mas vou fazer o meu método atual de inventário em vídeo. Então eu não vou cobrir a parte online, posso falar um pouquinho sobre, mas não vou cobrir a parte online, vou cobrir apenas o inventário, que é basicamente isso. Ele é feito de forma offline, como todos os outros sistemas, porque o multiplayer ele é isso, galera. São vários PCs rodando um jogo de forma, entre aspas, offline e trocando as informações que são necessárias. Então, né, é mais difícil criar um jogo online? Sim, mas quando você entende como que funciona, você percebe que não é tão complicado quanto você achava. Você faz as coisas e troca as informações que são necessárias, sempre pensando com lógica. Começar pela forma que eu vou utilizar meu banco de dados, vocês utilizam o que vocês quiserem. Dicionário, matriz, né, que é a array. Eu vou criar aqui com JSON como banco de dados, para ficar mais fácil de traduzir e organizar.
O correto da pronúncia é JSON, mas de vez em quando eu posso falar JSON porque eu gosto de falar assim e às vezes dou uma escorregada, então peço que não reparem. Aqui, ó, eu tenho um JSON com os itens debug, né, que eu vou fazer. E eu vou mostrar para vocês como que eu vou acessar essas chaves deles. E outra coisa, não tenho pressa, é sempre aquilo que eu falo. Eu vou estar criando o corpo do inventário, depois a alma, digamos assim, né? Que nada mais é que a parte funcional dele. Primeiro eu vou colocar ele na tela ali, depois eu vou pôr ele para funcionar. O inventário tem que ficar desse jeito aqui, ó, que é o projeto que eu estou passando para o Fórmula Online, baseado em Forager, mas ele não vai ter os gráficos do Forager, viu? É só debug mesmo. O inventário ele tem que ficar assim, ó. Ou seja, vocês notam que o inventário da esquerda e da esquerda tem um monte de slots disponível e da direita só tem 2. Mas ele cria todos os slots. Só que ele deixa opaco todos os slots que ele não pode usar. E ele só pode usar 2, ó, então eles ficam ativos ali. Aquelas bolinhas coloridas ali de cima são funções do inventário, né? Tipo assim, transferir coisa para o outro inventário que estiver ativo, transferir para o meu inventário, organizar por nome, enfim. E como eu já tinha esse inventário, eu já tenho todos os sprites, todas as coisas dele aqui que eu deixei, né? Nada demais, eu simplesmente separei aqui e vou estar recriando eles, deixando isso aqui aberto, né, caso precise de alguma referência. Esse inventário ele ficou bem avançado, né, com várias funções, com animação do item. O inventário ali, o nome dele, você clica e renomeia. Então, vamos fazendo aos poucos, né, especialmente por ser online, né, vamos fazer aos poucos, pode ser que não faça tudo num vídeo só. Mas vamos lá. Aqui eu sempre inicialmente recomendo você fazer um debug para você testar se as coisas que você está fazendo estão funcionando direitinho. Aqui, ó, eu criei um sisteminha aqui para ler as informações do JSON. E antes de ficar pronto isso aqui, né, eu fui debugando com o browser, né, dando um alert, né, para ele mostrar a mensagenzinha na tela do que eu queria. Até está funcionando como eu quisesse. Então, aqui em Files, né, eu tenho eu clico com o botão direito, New, e adiciono um JSON, igual eu fiz. E eu decidi que o nome é itens_db_ptbr, porque o jogo vai ter outros idiomas, né? E todas as chaves sempre vão ser em inglês. Mas as informações vão mudar, né? Inglês, espanhol, português. Aí eu mudo só a sigla PTBR aqui, né? Para EN ou ESP, qualquer outra coisa. E coloco para acessar de acordo com o idioma. Então, funciona mais ou menos assim. Você precisa do Ajax, do objeto Ajax, do objeto JSON, e a função ela serve para facilitar. Para você não ter que criar 1 milhão de coisas, né, para acessar cada item, você só adiciona uma função. E eu vou explicar tudo porque, né, vocês têm que entender. Primeira coisa, quando você quiser acessar o item, né, ou seja, eu decidi que vai ser quando apertar a tecla V para poder testar, o Ajax ele vai solicitar um arquivo do projeto. Aqui na lista você escolhe qual, vai aparecer tudo que tiver lá em Files. E você vai dar uma tag para ele, porque você precisa, né? Você vai trabalhar com esse item, você precisa da tag. A tag é o que você quiser, pode ser até cheeseburger, o que você quiser aqui. Mas eu gosto de colocar o nome do arquivo. Depois que você solicitar o arquivo, você usa uma condição aqui do Ajax. Ele tem várias condições, uma delas é onCompleted. Ou seja, quando você completar a solicitação, ou seja, ele conseguiu acessar o arquivo, qual arquivo? A tag que você passou ali em cima, cara. Se você tiver passado cheeseburger,
você vai colocar cheeseburger aqui. Aí esse arquivo aqui, que recebeu essa tag, conseguiu ser acessado, então é onCompleted. O que vai acontecer? Aí a gente usa o JSON. A gente vai usar esse parse aqui, vai passar ajax.lastData para o JSON. LastData, no caso, é a última coisa que ele conseguiu acessar. Pode ter 10 rodando aqui, ó. Se ele está usando o onCompleted, nesse exato tickzinho aqui, LastData é essa tag aqui, é esse arquivo que ele pegou, beleza? Então nós passamos ele para o JSON. Para mostrar o que eu estou falando, eu vou duplicar o browser aqui, ó. Browser, alert para mostrar a mensagem. Ajax LastData. O projeto, galera, ele tem... Só para vocês entenderem aqui. Opa, cliquei errado aqui. Tem Play Online com Public e Private. E tem o Single Player, que é onde a gente vai estar testando as coisas afinal. Só que eu já coloquei preenchidas as variáveis com Single Player por padrão. Então se eu clicar aqui no Test Map, ele já inicia direitinho, funcionando, de boa, tá vendo? Então a gente vai poder usar isso aqui para testar. Agora eu apertei a tecla Vir. E ele me retornou aquele JSON, ó. Espada de ferro, arco curto e poção de cura. Ou seja, você já sabe que o seu Ajax está funcionando, tá? Pegando as informações que você quer. Agora, como é que você vai tratar essas informações? Eu decidi tratar com função de retorno. Porque aí eu posso fazer isso aqui, ó. No caso, a função eu decidi chamar de JSON Data, né? Que eu vou pegar alguma coisa relacionada a esse JSON aqui. Então, JSON Data, aí tem dois parâmetros, Entry e ItemName. A entrada, galera, é isso aqui, ó. Porque, tipo assim, poderia ter outras coisas aqui embaixo, entendeu? Mas eu queria falar sobre a entrada, vamos supor. Vamos supor que aqui tem itens, né? Eu não estou dizendo que necessariamente vai ser dessa forma, não. Vai ter... No meu banco de dados vai ter só itens, mas só uma suposição. Tinha itens em cima e embaixo por algum motivo, sabe? Sei lá por quê. O cara colocou tile sets aqui. A entrada que eu quero pegar aqui é a de itens, não é a de tile sets. Então, quando eu digo que eu quero a entrada de itens, ele vai percorrer isso aqui apenas, ó. Ó, isso aqui, ó. Por algum motivo ele está circulando lá de baixo também, mas... Em vez de percorrer aqui o de tile sets. Basicamente é isso. Então, nós usamos uma condiçãozinha aqui, ó, do JSON, for each, para cada entrada, né? Qual que é a entrada? A entrada que a gente passar aqui vai ser itens, né? Para ele percorrer isso aqui. Eu vou olhar se JSON get name, né? Ou seja, o nomezinho aqui da chave, ó, ele tá percorrendo todos os itens. Aí na hora que ele chegar em algum deles que o nome for o que eu tiver passado aqui no item name, ele vai dar um set return value, ele vai retornar para mim json.getDesk, que é a descrição aqui, ó, desk. Basicamente é isso, é muito fácil. Tudo você vai sempre pôr aqui um pontinho no início, né? Em vez de ser name, você vai colocar ponto .name, ponto .desk. Mas em base é isso. Então, dizendo aqui, ó. Então, for each, para cada entrada, itens, o que é o que eu estou dizendo aqui. Quando o item for o item que eu quero acessar, eu vou retornar alguma coisa sobre ele, né? E aqui eu vou retornar várias coisas, cara, não é só isso não. Vou colocar o gráfico do item, se o item é animado ou não, né? O frame certinho do item. Enfim, eu posso retornar um monte de coisa. Sempre colocando aqui vírgula no final. E o último parâmetro a gente deixa sem vírgula. Como vocês estão vendo aqui, ó. Pronto. Agora...
Se eu tirar esse alert aqui, ó, se eu reativar ele, eu disse que eu quero pegar essa data de itens, eu quero acessar a descrição de poção de cura. Por enquanto a gente só acessa a descrição. Depois, quando a gente já estiver usando isso aqui, eu posso colocar para eu decidir, né, qual chave que eu quero acessar. Descrição, preço, qualquer coisa, porque é claro que a gente não vai querer acessar só a descrição. Então vamos dar um play aqui. Ó, eu acessei a descrição, então o sistema está dizendo assim, ó, uma poção que restaura 50 pontos de vida. Se eu mudar aqui o item para qualquer item, ele vai acessar a descrição de qualquer um desses itens aqui. Não importa qual seja, ou quantos tenham, e enfim, basicamente é isso. Agora que já sabemos em base como funciona o inventário, nós vamos fazer o corpo do inventário com os objetos que a gente tem aqui. E é aquilo que eu falei. A gente vai fazendo com calma, com tranquilidade, até ficar tudo perfeitinho. O inventário, os sprites já estão aqui, já estão configurados, alguns já tem variável, porque eu já usei, eu importei aquilo dos projetos. O Construct 3 ele tem uma facilidade muito grande, que você pode copiar layout e colocar em outro projeto, você pode copiar uma pasta de objetos, pode copiar a animação e colocar no outro, ele facilita muito a vida da gente nesses termos aí. Então, por enquanto, a gente vai querer fazer o corpo do inventário na tela, que é esse backgroundzinho, né? Isso aqui é um tiled background, serve para ficar assim, ó. Ele tem 22 por 22 de tamanho, com o espaçamento e o tamanho total dele. Então, quando eu quiser adicionar 2 slots, vezes 2, né? Aí 44 e assim por diante. Essa parte aqui que vamos chamar de Shadow Slot, ele serve para mostrar o texto da quantidade de item, e o slot fica na diagonal dele aqui, ó, mostrando o gráfico do item, igual vocês estão vendo aqui, ó, gráfico e slot, é isso que a gente quer fazer, ó. Bem simples, o background ele fica lá atrás bem opaco, pelo menos por enquanto, e o resto aqui na frente. Então vamos começar, né, fazendo de forma debug, sem funções, sem nada. Quando eu apertar a tecla I, ele vai criar o nosso inventário. Então nós vamos criar aqui o Inventory BG, na layer que a gente quiser, que eu estou usando a UI, que é User Interface. Então eu vou criar o inventário. E os slots. Valendo lembrar que o tiled background, o ponto de origem dele não é o centro, é sempre o top left aqui, né, que é a esquerda acima. Eu vim aqui e mudei para o centro, viu? Senão não funciona legal. No caso, claro, né, dependendo do seu sistema, de como que é o seu, você vai pôr do seu jeito. O meu tem que ser assim, no centro, para ficar legal, para ficar de acordo com o tipo de sistema que eu estou fazendo. Então eu já criei aqui os dois. Hora de configurar. Primeiro o meu BG aqui. O size dele, né, ou seja, o tamanho, está correto. Então só vou mexer na posição, que vai ser a largura e a altura da tela dividido por 2. No Construct 2 é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, né? A base é a mesma coisa. Não é viewport, se não me engano, é original window width. Que dividido por 2 é aquilo, né? Supondo-se que a janela seja esse mapa aqui, seja esse layoutzinho, aí a posição 0 dele, já que o centro é o ponto de origem dele, seria aqui. Se você diz que você quer ele na metade do tamanho total da janela, considerando que a janela seja só essa parte verde aqui, ele vai andar até aqui, ó. Aí se você diz que você quer ele na metade da altura também, ele vai estar no centro da tela. Sim, galera. Por mais que alguns tenham conhecimento avançado e tudo mais, outros não têm. Então eu explico cada detalhe para que as pessoas entendam direitinho. Agora,
Agora o nosso Shadow Slots, né? Ele precisa de ter seu tamanho configurado. Então, o size dele, cara, a gente vai dizer o seguinte: 22 a gente sabe que é o tamanho que a gente quer para os slots. É o tamanho criado aqui da imagem, ó, com a imagem em si e o espaçamento, né? Quer dizer, ó, você pega aqui, ó, vai olhando ali no canto direito inferior da tela, ó, olha lá, ó, deu 22, tá vendo aqui, ó, bem aqui, ó, sizes 22/1 onde eu circulei. E se você pegar aqui, ó, e medir, vai dar 22 também. Esse é o tamanho de um slot, o espaço dele, e depois vamos para o próximo aqui, né, com o espaço dele, que vai dar a mesma coisa. E é isso. É importante observar cada detalhe para ficar direitinho. Então eu vou usar sempre a base. Se o tamanho dele é 22 e eu quero criar 3 slots, então é 22 vezes 3, 22 vezes 3. Automaticamente o size dele tem que dar 3 slots, né? Ah, tá. Esqueci de posicionar ele, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o fundo do inventário como base de posição também. O que significa isso? Que eu vou colocar ele no ponto que eu quiser da tela e tudo que for filho dele, né, for criado em cima dele aqui, em vez de eu fazer com que ele seja posicionado onde eu quero, ele vai ser posicionado na posição do BG. Assim, se eu decidir mudar a posição do inventário, eu não tenho que mudar 1000 coisas, 1000 sprites que estiverem ali. A posição de um por um. Eu mudo só do BG, né, já que eles estão usando o BG como posição, e tudo vai para o lugar certo direitinho. Pronto, ó, nós temos 3x3 aqui de slot. Só que é igual aqui. Eu quero que os slots fiquem um pouquinho para baixo, né? Opa, já é fechar aqui, não é para fechar, cara. Então eu vou dizer que a posição deles é assim, mais 8, digamos, né? Vamos ver se fica legal. Não, ainda fica muito perto. Eu preciso de um espaço legal ali no cantinho de cima, né? Pro nome, para as bolinhas coloridas. Eu acho que por enquanto está bom, porque eu não quero só 3x3, cara. Eu queria mais uma fileira ali para baixo, né? Queria 3x4 aqui. Vou fazer igual ao outro. O outro tem 4x4. Então vamos fazer 4x4 também. Beleza, perfeito. 4x4. Agora, eu tenho que esticar um pouquinho esse BG, né? Ele ia ficar daquele tamanho ali mesmo. Mas vamos deixar o size dele igual a self, image width, self, image height. Esse comando, image width, image height, serve para pegar o tamanho original da imagem. Independente do tamanho que você colocou aqui nela, de qualquer coisa, ele vai pegar essa largura e altura aqui, ó, 102 por 142, que é o tamanho original, independente do que você fez. Então, se o tamanho original está perfeito, entre aspas, você pega ele e coloca... Por enquanto, nós só vamos aumentar a largura, mais 16. Mude sempre o tamanho antes de posicionar, né, para ele posicionar, já que ele posiciona com base no tamanho muitas coisas, para ficar direitinho. Tá, por enquanto tá legal, depois a gente modifica isso. Vamos só adicionar aqui uma opacidade bem baixa, né, para ficar igual tá lá mesmo. Ok, já temos na tela aí as nossas coisinhas posicionadas. Agora a gente vai criar os slots, né? Eu quero tirar as variáveis, tá, galera, para refazer direitinho. E elas já devem ter alguma coisa aqui, porque isso já estava pronto, esse sistema. Tá,
ele tem slot D, que é uma variável numérica, que cada slot vai ter um ID, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos deixar essa variável aqui. Essa daqui eu vou tirar para eu poder explicar no Inventory BG. Então vamos criar os slots utilizando um loop. O loop você vai fazer o seguinte. Você vai dar uma tagzinha para ele, o nome que você quiser. Eu escolho X e Y, porque esse loop nosso, ele vai servir para criar os slots, né, na horizontal e depois na vertical, fazendo com que isso aqui aconteça. Então, eu chamo de XY, mas eu podia chamar de largura e altura, eu podia chamar de xburger 1, xburger 2, do que quiser. Então, quantos slots eu quero criar? Eu quero criar 3 slots. Então, eu vou colocar 2. Por quê? Porque 0, 1, 2. Aí vai criar 3. Então, o loop X vai de 0 a 2. O loop Y vai de 0 a, eu acredito que 3. Não, é 2 também. Bom, a gente vai testar. Isso aí não tem problema não. Então, eu criei 2 loops, um dentro do outro, porque eles vão meio que trabalhar juntos, né? Eles vão falar da posição X e da posição Y. Mas eu vou tirar um deles só para mostrar como é que funcionam, para quem não sabe como usar isso aqui. E vamos começar criando um slot. Aqui, ó. Criei o slot e vou posicionar ele. Vamos dizer para o sistema que ele fica na posição X aqui do BG e Y. Aí é agora que você usa o loop. O loop ele vai rodar sempre, né? 0, 1, 2, iniciando de onde você pôs e parando onde você pôs, né? Então, se você disser que quer ele naquela posição, mais a largura dele, né, vezes loop index, se você disser loop index, ele vai pegar sempre o primeiro loop que está rodando. Mas aí você adiciona aqui entre parênteses a tag que você colocou para ele pegar o loop que você quiser. Vamos tirar o loop Y e ver o que vai acontecer. Ele criou 3 slots, ou seja, 0, 1, 2. Iniciando como ponto de referência aqui no centro do BG. Pronto, já sabemos como que funciona. Se eu adicionasse o Y aqui, o loop Y, e colocasse a mesma coisa aqui, né, na posição Y, só que mudasse o loop para o Y, vai criar 3 por 3, né? Ele vai rodar o loop aqui para frente e para baixo porque a gente definiu. Isso aqui, ó, não significa nada, não significa que o X não significa que é para a esquerda, que é para a direita, quer dizer ir para a esquerda, né? E o Y para cima e para baixo. Eu poderia chamar de qualquer coisa. Ele passou a significar isso porque no objeto aqui eu coloquei nas posições X e Y para respeitar, né, esse loop que está rodando. Então, automaticamente, ele meio que está representando, né, esquerda, direita, cima e baixo, mas não quer dizer que o loop seja relativo a isso. Ele podia estar sendo um loop de largura e altura, de animação, de qualquer coisa. Então tá. Agora que eu fiz isso aqui, eu quero criar um slot e achar o centro da tela, né? O centro que eu quero aqui, direitinho, e posicionar ele bem aqui em cima. No primeiro slot, à esquerda acima dele, como é aqui, ó. Aqui tem os shadow slots e à esquerda acima de cada um tem o item que ele carrega. Então, eu vou achar primeiro a posição do primeiro slot e depois eu vou começar a rodar meu loop. Então, com muita calma, com muita paciência, eu vou desabilitar isso aqui e vou procurar a posição. Para começar, eu não quero como ponto de referência o meu BG, porque o meu BG ele é o centro da tela ali, ou seja, lá onde ele estiver, e é o shadow slots ali que eu quero respeitar. Então eu vou seguir a posição dele, né? Então,
shadow slots XY e vou criar um slot só e ver onde que ele vai ficar. Ó, bacana. Ele está sendo criado no meio certinho dos shadow slots. Isso quer dizer que se eu voltar mais 22, ele deve estar exatamente aqui na parte de cima. E se eu voltar 22 vezes 2, ele vai estar no iniciozinho aqui, beleza? Aí, para voltar para a esquerda, eu teria que voltar mais 22 vezes 2 também, e pela lógica ele estaria posicionado no lugar certinho. Será que é assim mesmo que vai funcionar? Vamos descobrir agora. Mais 22 vezes... eu acho que era 2. Opa, é menos, viu? Porque eu quero que o slot suba. E para voltar para a esquerda, né? Menos 2 também. Vamos ver se é isso. É isso. Ele ficou posicionado, eu acho que o espaçamento é um só, se eu não me engano mesmo. Vamos criar os outros e descobrir se é isso mesmo. Essa é a posição inicial do nosso slot. Agora que a gente tem ela, eu vou isolar ela aqui entre parênteses. Que é para a gente poder trabalhar com ela. E vou colocar ela aqui embaixo no nosso loop. Então o meu loop ele vai sempre colocar o slot naquela posição e depois trabalhar ele. Como? Mais 22 vezes loop index x, exatamente igual a gente fez aquela vez. Ó. A gente coloca todos na posição inicial e vai desenhando para frente e para baixo, né, respeitando a largura e a altura do slot e o espaçamento. Ó, ficou errado. Por quê? Vamos descobrir. Eu esqueci de colocar o loop index x aqui como y. Então ele estava rodando o mesmo loop para a esquerda e para a direita, né? Então automaticamente ficava assim. Ó, eu estou criando 3x3, mas ele está encaixadinho direitinho onde tem que ficar. Ó. Eu só preciso criar um slot a mais. Tanto para baixo quanto para cima. Então, em vez de 2 aqui, eu coloco 3. E é isso. Como vocês podem ver, tá funcionando direitinho. É só pegar o Shadow Slots, né, e arredar ele, acho que mais 8 pixels, né? Já que a gente aumentou 16 pixels de tamanho no BG, a gente podia colocar ele com mais 8 pixels para ele se posicionar num lugar legal aqui, né? Então, o nosso slot, o nosso BG, o nosso Shadow Slots pega a posição do BG. Tudo vai pegar a posição do BG, mas os slots em si tá pegando a posição do Shadow. Então, só da gente mudar ele aqui, os slots já vão seguir ele, para não dar dor de cabeça pra gente, ó. Aí, ó. Cara, ele não ficou 100% certo. Acho que 4 pixels já é o suficiente, né? Considerando que o tamanho é maior. Ou será que eu coloco 6? Porque para a esquerda aqui, ó, parece que está maior, né? Por causa dos slots. Aí você vai posicionando e testando até ficar do seu gosto, né? Agora tá perfeito. Depois eu aumento aqui a altura, né? Para colocar as outras informações. O importante é ficar direitinho aqui na tela. Estamos criando o corpo do inventário, como eu disse, né? E é isso. Agora, é vocês entenderem direitinho, né? Você vai pensar assim, pô, mas aí tem esse inventário é muito pequeno, cara. Vai dar pro cara fazer nada. O cara vai precisar de fazer 1 milhão de baús. Não. Então, vendo aqui essa seta aqui na direita do inventário, para cima e para baixo, clicando nela, ou utilizando o cursor, a barra rolante do mouse, você, tipo assim, cara, o inventário ele vai, imagina que esse daqui da direita está completo, 0, 1, 2, 3, lá. Se você se você der um clique aqui para baixo, todos esses índices aqui vão aumentar um ponto, ou seja, eles vão sempre ir descendo. Que era 0 passa a valer 1, que era 1 passa a valer 2. Não se preocupe que vocês vão entender.
que é 2, passa a valer 3. Eles vão indo para baixo. Ou seja, eu posso fazer um inventário infinito, cara. E sem ter um inventário infinito pesando na tela. Eu tenho aqui poucos spritezinhos, né? No sistema eu tenho 50 slots. E eu posso ir descendo, né? E acessando eles. Porque internamente, cada item vai estar num slot, né? Se ele tiver no slot 10, 20, 30, eu vou ir descendo aqui e eu passo a dizer que esses slots aqui que tinham o ID 1 virou o ID 5, aí eu atualizo. Pronto, ele vai desenhar aqui, ó, o item que está no slot ID 5, entendeu? Em base é isso. É assim que funciona essa parte, para que o inventário fique do tamanho que você quiser, ocupando pouco espaço. E para não te dar dor de cabeça, não te dar problema, você sempre desenha ele no tamanho total aqui e você deixa opaco todos que você não pode usar. Quer dizer, esse inventário aqui, esse baú maluco, ele tem só 2 espaços. Então só esses 2 aqui estão... Esse número não vai aparecer no jogo. Mas em debug aqui ele está aparecendo. E o inventário ele não está transparente. Todos que estão transparentes não estão disponíveis. Então é assim que funciona a mecânica base do inventário. Você vai desenhar ele completo, depois desabilitar os slots que ele não possui. Beleza? Ok. Agora nós temos aqui esse A-Inventory, que é onde a gente vai guardar os slots. Isso aqui é a alma do inventário. A gente tem o corpo do inventário e a alma dele vai ser justamente aqui. Para que ele possa ser, tipo assim, cara, ó. Vamos colocar aqui para no start do layout. Esse inventário vai fazer alguma coisa. Nós vamos repetir quantos slots que a gente quiser, né? A gente quer que tenha... Quantos slots que a gente colocou lá, cara? Deixa eu ver aqui. 4, 4, 12, 24 slots. Então repete... Tá dando uma tela preta aqui toda vez que eu clico nesse repeat. Vou dar uma reiniciada aqui rapidinho no construct. Prontinho. Tem muita informação que eu posso passar que você só vai entender mais pra frente. Mesmo assim é importante prestar atenção, que se não prestar atenção, nem mais pra frente vai entender. Aqui, ó, nós vamos usar várias chaves no inventário e vamos acessar elas em algum momento do jogo. Pode sempre usar a fórmula que você quiser. Eu gosto de dizer assim, ó, slot e loop index, por exemplo. Que isso vai fazer? Nós estamos repetindo 24 vezes, adicionando a chave no inventário. A DDK, pode ser com valor 0 por enquanto, slot e loop index. Então, como que vai ficar isso? Sempre debugando para saber como que está funcionando o sistema. Ó, slot 0, 1, 2, 3, 4. Mas e quando eu quiser acessar o conteúdo de algum slot? Quando eu quiser pegar separadamente aqui o ID de um slot, 0, 1, 2, 3, de 0 a 23 aqui, ó. Como que eu faria? Não tem como, porque está tudo junto. Mas se eu adicionar algum separador, aqui você adiciona o separador que você quiser. Eu gosto de usar esse caractere aqui porque ele não é usado por ninguém normalmente em praticamente nada. E você pega isso aqui com um comando, ó. Eu adicionei um separador, ó. Aí ficou assim, ó. Slot, o separador e 1. E 0. Slot, separador e 1. Aí para você pegar aqui a chave do slot 0, né? Eu diria tipo assim, ó. Tokenet. Aí vai ser o texto que você quiser, né? Vamos supor que você está rodando um loop no seu inventário para achar o slot de D5, né? Em vez do 0. Aí você vai dizer inventory.curValue, porque você está rodando um loop, o index 1 e o separador que você usou. Pronto. Você está rodando um for each case, você está rodando um para cada
para cada chave ali do seu inventário, aqui, ó. Para cada chave, aí você vai dizer assim para o sistema, ó, você vai comparar os valores, né? Tokenet serve para separar coisas na mesma frase, né? No mesmo textozinho ali. Então, você está rodando um loop, e aqui embaixo você está checando. O valor atual, current value, né, que está rodando aqui, você separou ele, você quis o loop, o index 1 e pôs o separador que você usou ali. Se for igual a 5, pronto. Opa. Se for igual a 5, o que ele vai fazer, cara? Neste momento, nós temos acesso aqui, ó, ao slot de D5. Agora parece que não é muita coisa, mas depois vocês vão entender que é muito importante. A gente poder pegar a informação de qualquer slot e a informação também do ID dele. Né? Aqui nós temos várias chaves e nós vamos armazenar coisas dentro dela. É muito importante a gente ter acesso à informação do ID dessas chaves aí. A gente fazer um inventário limpinho, bonitinho. Então pronto, nós vamos adicionar assim por causa disso. Coloca o nome slot, ou qualquer nome que você quiser, e um separador para depois você poder usar aquele comando e pegar o ID, loop index, que vai rodar o loop 0, 1, 2, 3 e adicionando ali. Pronto. A alma do nosso slot a gente já criou, com 24 slots disponíveis, todos eles vazios, e aqui está o corpo dos nossos slots. Agora a gente precisa adicionar o ID, o slot ID de cada slot. Porque o que acontece? Aqui nós temos o slot 0, slot 1, slot 2. E quando a gente chamar o inventário, a gente quer que cada um spritezinho desse tenha um slot ID que represente a alma aqui, ó. Esse é o corpo, né? Os sprites. E o dicionário que é a alma. Então quando eu disser slot 0, eu estou me referindo ao primeiro slot aqui. Slot 1 ao segundo. E assim por diante, até chegar no último. A gente já tem a variável lá, né, slot ID, a variável de instância. E como que a gente vai preencher ela? O loop index, galera, ele fica resetando, né? Ele vai 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, criando direitinho aqui, né? Até chegar de 0 até o tamanho total. Então eu não vou usar loop index para preencher o slot dele. Eu vou vir aqui no BG, criar uma variável com o nome que eu quiser, seja loop slots id. No construct 3 tem esse show in properties bar, que serve para, tá vendo que está mostrando aqui no canto, ó, a variável de instância? Se você marcar e desmarcar, ela aparece ou não. Porque tem variável que você ou não quer que seja alterada ou não pode. Se alterar vai dar problema. São variáveis que só podem ser alteradas pelo sistema. Aí essas variáveis você esconde, para a pessoa não poder mexer, porque só você vai trabalhar com ela no sistema. É uma função também do construct 3. Então, escrevi errado aqui ainda. Então, loop slots id. Agora, cara, ele vai sempre iniciar em 0. E quando eu abrir esse inventário, ele vai sempre adicionar um valor a esse slot D, e o nosso slot ele vai sempre receber o valor que tiver ali naquele momento no nosso inventory BG loop slot D. Ou seja, sempre que eu abrir um slot, ele vai rodar esse loop para criar o corpo ali e passar o ID, né, para cada slot. E o valor inicial sempre é 0. Então quando eu destruir e recriar, eu não preciso zerar a variável nem nada, porque ela sempre vai iniciar em 0. Então ele criou o slot, adicionou o ID, o primeiro ID é 0. Então, o primeiro slot vale 0, depois ele adicionou um valor. O sistema lê de cima para baixo. Então, quando ele vier e rodar o loop mais uma vez, o próximo ID é 1. Adicionou mais um, o próximo é 2, e assim por diante. Vamos rodar aqui para ver como é que fica.
Pronto, vamos lá no nosso slot. Deixa eu ver como é que é o nome dele aqui. Inventory Slots. O primeiro é 0, aqui no canto da tela. O segundo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, direitinho. Iniciando sempre de 0, porque é assim na programação, ó, o primeiro valor sempre é o 0. Você pode fazer com o primeiro valor sendo 1, né? Adicionando mais 1 na frente quando você for rodar algum loop de criar alguma coisa. Mas eu prefiro que o primeiro sempre tenha o valor 0 mesmo. Então já temos o corpo e a alma do inventário com os slots, o slot ID funcionando direitinho e a alma também ali, né, que é o nosso dicionário. Então essa foi a parte 1 do vídeo, né? Na parte 2 vai ser aonde a gente vai começar a adicionar coisas no inventário, né? Já vai passar essas coisas aqui para função, porque por exemplo, cara, esse inventário, ele é um inventário que vai servir para qualquer coisa. Igual vocês estão vendo no exemplo aqui, ó. Do lado esquerdo é o inventário do player. Do direito é um baú que ele abriu. Então pode ser um baú, pode ser uma loja do NPC, pode ser o corpo de um monstro. O inventário, ele serve para tudo, né? É um inventário instanciado e tudo no jogo vai acessar ele. Pode ser qualquer coisa e você simplesmente preenche com o que você quiser. E o player, ele tem que ter liberdade. Ele pega ali alguma coisa e ela é adicionada no inventário dele, mas ele pode organizar, ele pode pegar e colocar no slot que ele quiser, colocar em vários slots diferentes. O player tem que ter liberdade no jogo, para que o jogo fique divertido. Então nós vamos fazer o inventário dessa mesma forma. Nós vamos fazer ele com as funções corretas, bem avançado, bem legal, de um jeito que fique com uma jogabilidade interessante, como eu disse aí. Então essa foi a parte 1. Criamos o corpo do inventário, explicamos aí a base aí de como vai ser o corpo e também o espírito, né, por assim dizer, com o dicionário, salvando as informações, e o nosso banco de dados pegando as informações em formato JSON. Então é isso, galera, parte 1 do vídeo, e até a próxima.